Eu consigo, na hora que eu for tocar qualquer música na igreja, eu consigo entender os graus que eu tenho dentro de um campo harmônico, sendo ele maior ou menor, e eu consigo perceber a sonoridade desses caras para que eu consiga tocar às vezes sem cifra, tirar a música de ouvido. Às vezes eu acho o tom da música e eu já vou pensar automaticamente nos próximos graus que eu tenho do campo harmônico. Por isso que eu falo que a gente não pode decorar, a gente precisa aprender. Porque se eu ouço a música, eu tirei o primeiro tom, o primeiro acorde da música, vamos supor, Lá menor, e depois eu vou ouvir a música e falar, opa, peraí, esse acorde é maior, esse outro acorde é maior, eu vou saber exatamente quais são os acordes maiores que eu tenho dentro de um campo harmônico, ou quais são os acordes menores que eu tenho dentro de um campo harmônico. E na hora de eu tirar essas músicas de ouvido, facilita a minha vida. E aí, isso vai me dando mais segurança, porque quanto mais eu conheço sobre algo, mais eu domino algo, sacou? Então eu preciso dominar esse lance do campo harmônico menor. Eu preciso estudar essa parada do campo harmônico menor e entender os graus que eles têm dentro deles. E fazer isso em todas as tonalidades, ó. Vou até escrever aqui, ó, todas as tonalidades. Por quê? Eu faço eles escreverem todos os campos harmônicos, maiores e menores, para que isso internalize e a gente domine isso. Por quê? É um dos pilares essenciais para a gente tocar com segurança. A música gira em torno disso. Qualquer música que você for tocar, você tem os acordes, mas você tem os graus. Se você pensa em graus, logo, qualquer tonalidade que a música for, você não se preocupa com acordes. Você consegue transferir, você consegue transpor todo o arranjo que você criou dentro de um grau, dentro de alguns graus, para qualquer outra tonalidade que você fez, sacou? Então é esse o lance, a gente precisa pensar e entender aquilo que a gente está tocando aqui. Baixista que domina a harmonia, domina o campo harmônico, destrava, cara, destrava. E na igreja, então, o lance é esse, é a gente entender o campo harmônico e aplicar. Mas também tem outra coisa que ajuda muito a gente. Eu estou passando para vocês o que vocês devem estudar para que vocês saibam como é possível vocês tocarem com segurança na igreja em menos de 3 meses. Outra coisa que vocês precisam estudar na igreja. Por quê? Olha só, você vai tocar lá na igreja, beleza, professor, eu estudei campo harmônico, eu estou com os campos harmônicos na ponta. Aí você chega para tocar lá na igreja, você não consegue ter referência daquilo que você está tocando. E cara, a pior coisa que tem é a gente tocar sem ter a referência daquilo que a gente tá tocando. Se o som tá bom, se o timbre tá bom, se eu tô me ouvindo, se eu tô ouvindo meu instrumento, se eu tô ouvindo os outros instrumentos da banda, a gente precisa saber, ó, vou até virar a página aqui. Eu gosto de gastar folha, não tem crise não. A gente precisa saber, ó, equalizar barra timbrar nosso instrumento e nosso amplificador. A gente precisa saber timbrar e equalizar nosso instrumento e nosso amplificador, galera. Esses dias lá eu fiz um stories lá na igreja, né, do meu amplificador. Um cara até perguntou lá no meu Instagram, acho que era o Rafael o nome dele. Ele falou assim, professor, você deixa o seu amplificador no chão? O meu eu deixo de pé. Eu falei, cara, pensa só, a onda grave, a senoide grave, né, a onda que o som percorre, do grave, ela é muito grande, se não me engano ela tem 1 metro e pouco, a onda que faz, né, porque da frequência do som, e ela vai para o chão, essa onda do grave, ela vai para o chão, ela precisa do chão para ela propagar. Imagina se eu tirar o meu amplificador do chão, eu estou tirando o grave dele, eu estou tirando essa onda, eu estou cortando essa frequência no meio. Aí ele falou assim, nossa, então deve ser por isso que às vezes eu não me ouço. E eu falei, é exatamente isso. Às vezes você levantou o amplificador para você se ouvir melhor, mas você está tendo perca de sinal, você está tendo perca de ondas sonoras ali do seu baixo, e o sinal do seu baixo às vezes nem chega lá no final da igreja. Você só tem o baixo nas primeiras fileiras aqui, ele nem chega lá no final. Por quê? Porque a gente não equalizou e não timbrou da forma certa. E a posição do nosso amplificador, cara, isso dita muito, tá? De como a gente vai fazer, como a gente vai deixar, como a gente vai timbrar o nosso aparelho, para que a gente, cara, utilize o melhor do nosso aparelho na hora que a gente for tocar. E uma coisa que a gente precisa entender, galera, a timbragem, ela é super importante, cara. A gente precisa saber timbrar o trem da forma certa. Ó, sou muito bom desenhista, né? Fala aí. Ó.
Qual que é o lance aqui? Se você vai tocar na igreja, você tem o seu amplificador e tem o seu baixo. O que a gente precisa ter em mente aqui, galera? A gente vai tocar lá na igreja. Aqui eu tô meu amplificador aqui, né? Só pra gente simular. Vamos simular aqui. Imagina aí comigo. Pensa como você faz lá na sua igreja na hora que você tá tocando vaso de alabastro. Cara, não fique, ó, uma dica, não fique na frente do seu amplificador. Uma dica, cara, básica, não fique na frente do seu amplificador. Sempre deixe o amplificador aqui, fique um pouquinho pro lado dele. Você pode ficar na frente, mas deixe ele um pouquinho pro seu lado. Para o som dele propagar, você conseguir ouvir o que você toca e também você ter referência de todos os outros da sua banda. Por quê? Porque, cara, na igreja a galera parece que é surda tocando. Vou até falar baixo para eles não ouvirem. Os guitarristas, os bateristas, parece que são surdos tocando. Cara, deixa o bagulho no último volume, lá no talo. Imagina se você for ficar aumentando o baixo. Daqui a pouco, cara, tá um bolo musical lá, ninguém entende nada. Então, o que a gente precisa ter? Noção básica da parada. Entender como que eu faço para encaixar o meu baixo dentro daquela mixagem, dentro daquela banda inteira que está sendo tocada, tá? Então isso é normal. Então, cara, posicionou aqui, ó, vai um pouquinho para frente, um pouquinho para o lado, deixa o som sair para você não ficar ouvindo muito baixo e você ouvir o seu baixo, ter a referência do seu baixo e prestar atenção em todos da banda. Por quê? Para eu conseguir fazer os meus arranjos, eu conseguir tocar com mais segurança, eu preciso saber o que cada um da banda está fazendo, galera. Isso é importantíssimo, tá? Eu preciso saber o que cada um tá fazendo. Às vezes a gente tá tocando, sei lá, lindo és, né? Que aqui, ó, igual eu falei, lá menor, lindo, lindo, lindo és. Aí fá, dó, sol, né? Lindo, lindo, lindo é. Glória. Eu cantando uma negação. Jesus. O que a gente precisa ter em mente? Pô, o que o guitarrista tá fazendo? O cara tá fazendo solo? O cara tá improvisando? O cara não tá? O que o baterista tá fazendo? Ele tá colocando muita nota, pouca nota? E eu começo a encaixar o baixo ali no meio.